Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eric, sou professor de História e nessa videoaula falaremos sobre a civilização romana, sua origem e o período da monarquia. A história da civilização romana na Antiguidade é dividida em três períodos: monarquia, república e império, sendo que neste vídeo nós trataremos do primeiro período, que é o período da monarquia. A civilização, então, romana vai se desenvolver, começar a se desenvolver por volta do século 8 a.C. na Península Itálica, na atual Itália, que na época era conhecida pelo nome de Lácio. Vocês devem se lembrar das nossas aulas de mundo grego, né? De Grécia Antiga, que nesse período os gregos possuíam colônias nessa região. Isso vai fazer com que a Península Itálica seja composta por vários povos, por várias etnias. Em especial aí os gregos, que a gente já falou, que no mapa vocês podem ver nessa faixa vermelha. Os etruscos, mais ao norte, nesse pedaço verde. Os povos italianos ou latinos, aí, né, Voscos, Oscos, Samnitas e os Sabinos, que vão estar nessa parte mais central, essa faixa amarela no mapa. Tá? Um destaque aqui para essa informação de informação para esse período é que os etruscos, esse povo mais ao norte, já praticava um comércio bastante desenvolvido no mar Mediterrâneo. Boa parte do que a gente tem de informação sobre o período da monarquia vem dos mitos romanos, dos mitos de formação do povo romano. Então a gente vai fazer uma explicação na sequência aqui dos mitos, vamos contar um pouquinho dos mitos de formação de Roma e tentar entender o que esses mitos nos trazem da civilização romana, ok? Normalmente, quando falamos sobre o mito de formação de Roma, logo vem à mente a história de Rômulo e Remo. Está correto, né? Faz parte, é parte fundamental da fundação de Roma, esse mito, mas a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, algumas casas antes nesse mito para conseguir entender tudo que significa, né? Tanto o Rômulo e Remo como as origens aí da civilização romana. Então, os mitos sobre Roma começam, na verdade, com Enéas. Enéas era um troiano, um herói troiano, e segundo aí as escrituras de Virgílio, teria sido um dos poucos troianos a conseguir escapar da invasão dos gregos, né, quando os gregos vão incendiar aí a cidade de Troia na Guerra de Troia. De qualquer forma, ele é tratado para a explicação aqui da mitologia como um grego, tá? Ainda que seja um herói troiano. Enéas, na mitologia, ele é filho de Vênus. Tá? Vênus aí já na mitologia romana seria correspondente a Afrodite na mitologia grega. Então é um herói, tá? Filho de uma deusa, né? No caso da deusa Vênus. Enéas teria então conseguido fugir após a Guerra de Troia, vai navegar pelo Mediterrâneo até chegar na região de Lácio, beleza? Então a Península Itálica. Em Lácio, né, depois de uma série de desenvolvimentos ali, de histórias, de batalhas e, e de disputa pelo trono, Enéas recebe a promessa de que vai assumir o trono da região do Lácio. Para isso ele precisa batalhar aí com um turno, que é essa imagem que vocês estão vendo. Enéas segurando a espada e o escudo em pé, derrotando o turno e se tornando rei da Lácio, tá bom? Da região de Lácio. Os herdeiros de Enéas vão dominar, vão reinar na região de Lácio por anos, séculos a fio, aí até que a gente possa chegar em Rômulo e Remo. A certa altura, quem reinava a região de Lácio era Númitor. Então,
herdeiro de Enéas, herdeiro aí desse herói, grande guerreiro, filho dos deuses, tá? O seu irmão Amulho era muito ambicioso e queria tomar o poder do seu irmão, né, de Númenor. Ele então prende seu irmão, assassina seus sobrinhos, né, do sexo masculino, e aprisiona a sua sobrinha, tá ok? Sua sobrinha era Rhea Silvia. Amulho, então, imagina que seu plano está perfeito, que está tudo muito bom, muito bem, e que ele não teria mais concorrentes ao trono, poderia reinar tranquilamente com seu irmão preso, sua sobrinha presa e todos os herdeiros do sexo masculino assassinados. Entretanto, o que Amulho não esperava é que apareceria para Rhea Silva o deus Marte, o deus da guerra. Marte, apesar de ser o deus da guerra, se apaixona por Rhea Silva e tem uma relação com elas e engravida Rhea Silva. Rhea Silva, então, vai ter 2 filhos gêmeos, okay? Rômulo e Remo. Amulho, então, desesperado, resolve que os dois têm que desaparecer e manda que os dois sejam colocados aí, jogados no rio Tibre, que é um rio que vai ser muito importante para a história da cidade de Roma. Os dois, portanto, são colocados num cesto, largados à própria sorte, vão parar nas margens do rio Tibre, em outra região, onde vão ser encontrados por uma loba. A loba que tinha acabado de ter filhotes e vai criar os dois junto com seus filhotes, vai dar de mamar os seus filhotes e vai ser ajudada, percebam aí, por um pica-pau. Tá? Percebam aí nessa imagem, né? O pica-pau ele é um animal sagrado para os povos latinos, beleza? Então, reza a lenda que o pica-pau trazia pequenos frutos, amoras, para que os bebês comessem também e se nutrissem além do leite da loba. A certa altura, Faustulo, andando pelos campos, vai encontrar a loba, dando de mamar para os 2 bebês, e percebe ali os 2 bebês estão saudáveis, estão fortes, e leva os bebês para casa, vai cuidar dos 2 como seus filhos, tá ok? Então, aqui é a parte do início dessa história de Rômulo e Remo. Bom, Rômulo e Remo vão crescer, vão crescer em força, em sabedoria. Aqui nessa imagem é de um filme clássico, né, Rômulo e Remo, de 1961, e vão ser 2 jovens aí arteiros, né? Eles fazem pequenos roubos em caravanas, dividem aí os frutos no vilarejo, mas numa dessas, Remo vai ser preso por aqueles que eles tentam, por alguns ladrões que eles tentam roubar, e Rômulo vai pedir ajuda para seu pai, vai contar o que aconteceu para Fausto, e Fausto então revela a história dos dois, né, que teriam sido encontrados, cuidados pela loba, seriam filhos aí de Númitor, que teria sido preso pelo rei Amulho. Então, Rômulo se enche de coragem, salva o irmão, ok? E os dois vão confrontar o rei Amulho, derrubam o rei, recolocam seu avô no trono, certo? E então seu avô dá permissão para que eles criem uma cidade para reinar. Né? A orientação do seu avô é que os dois observem o sinal dos deuses para saber aonde que eles devem, então, fundar essa nova cidade. Aí a gente tem um problema, porque Remo vai até o Monte Aventino e vê no céu 6 aves sobrevoando a região. Ele entende que aquele é um sinal dos deuses. Rômulo, por sua vez, foi para o Monte Palatino e contou 12 aves sobrevoando a região e entendeu que aquele era um sinal dos deuses.
Os dois então entram em severa discussão, uma briga muito séria. Rômulo marca um, um traço no chão, né? Cava como se fosse uma valeta no chão para delimitar aonde seriam os limites de sua cidade e fala que Remo não deve cruzar aquela linha, não deve invadir o seu território. Remo ultrapassa a linha e, num acesso de fúria, Rômulo assassina o irmão. Okay? Depois de matar o irmão, ele vai levar o corpo do irmão para ser enterrado no Monte Aventino. E aí, então, Rômulo vai fundar a cidade de Roma, vai dar um nome inspirado no seu próprio nome. Para povoar a cidade rapidamente, ele faz um anúncio para todos os bandidos, ladrões, viajantes, gente de toda a região da Península Itálica que serão bem-vindos na cidade de Roma. Mas ele tem um problema, porque ele consegue povoar a cidade muito rapidamente, só que a cidade é povoada apenas por homens, basicamente só por homens, que eram esses viajantes, esses bandidos, enfim, que vão povoar a cidade. Rômulo então tem a seguinte ideia: convida o povo dos Sabinos, que é um povo ali vizinho à região onde a cidade de Roma foi fundada, por um grande banquete, uma grande festa para celebrar essa nova cidade. Bom, isso bem, a festa avança, bebendo muito vinho, os sabinos ficam embriagados e os romanos então sequestram as mulheres dos sabinos. Tá bom? É o que está aí na história desse quadro, né, o sequestro das Sabinas. Eles sequestram as Sabinas, os Sabinos ficam descontentes, declaram então uma guerra aos romanos. No começo do conflito, entretanto, as Sabinas, as mulheres Sabinas, elas entram na frente dos romanos, se colocam à frente dos romanos para impedir que os Sabinos ataquem e afirmam que não querem mais viver como Sabinas e que aceitam ali a sua situação de esposa dos romanos, algumas já anunciando que estavam grávidas dos romanos, e aí a gente tem a povoação efetivamente de Roma. Tá? Qual que é a importância desses mitos? Né? Primeiro que a gente não tem, de fato, muita documentação histórica que comprove o surgimento, né, de Roma e cada passo do processo histórico. Então, os mitos eles são uma fonte de estudo histórico do desenvolvimento da civilização romana, desse princípio, né, desses primórdios. Mas mais do que isso, né? Percebam, ah, os romanos se colocam, de certa maneira, como descendentes da cultura dos helenos, dos gregos. Né? Eles são, em certa medida, descendentes de Enéas, que é colocado como um grego, apesar de ser troiano. E não é só um grego, ele é um filho da deusa Vênus. Tá? Além dele ser filho da deusa Vênus, seus herdeiros, né, Rômulo e Remo, são, por sua vez, filhos do deus Marte. Então, essa marca da divindade, ela vai ser muito utilizada ao longo da história da civilização romana para justificar o poderio de Roma, né, e o respeito que Roma tem que impor sobre os demais povos. Né? Afinal, não são qualquer povo, não é nem um povo escolhido, é um povo descendente dos deuses. Outro elemento bastante importante, né, que mostra que além da cultura grega, a civilização romana, ela tem elementos da cultura latina, né? No decorrer do mito de Rômulo e Remo, o pica-pau, que é um animal que é importante, sagrado para os povos latinos. Então vai mostrando essa mescla, essa mistura da cultura grega com a cultura latina. Por outro lado, essa mistura com os demais povos, né, etruscos e outros povos que existiam ali na Península Itálica, que vai aparecer, os sabinos, né, por exemplo, que vai aparecer nesses momentos da lenda, quando Rômulo convida os bandidos, os viajantes, para povoar a cidade de Roma,
e depois o momento do sequestro das Sabinas para, enfim, povoar a cidade, dar continuidade na cidade. Né? Então, esses mitos eles mostram um pouco dessa história, mas mostram muito dessa mistura cultural que vai dar origem ao povo romano, certo? Outro mito bastante importante dessa parte da monarquia é o mito dos sete reis. Tá? Então, de acordo com a mitologia romana, foram sete reis, sendo quatro sabinos e latinos ali, né, misturados, e os três últimos, os reis que vão ser mais ligados à tirania, que são os reis etruscos. Tá? O que a historiografia entende é que com o passar dos anos, né, então desses reis latinos e sabinos até os reis etruscos, a mitologia vai paulatinamente, vai aos poucos dando espaço para a historiografia, e aí a gente começa a ter um pouco mais de documentação, que a gente já vai falar um pouquinho agora nas próximos momentos aqui do nosso vídeo, ok? A monarquia, então, vai vigorar entre 753 a.C. até 509 a.C. Como comentei, a gente tem pouca informação sobre os primeiros reis, mas o que é aceito é que Rômulo teria sido esse primeiro rei, né, segundo a mitologia, e o que se tem mais informação é que os três últimos reis, os reis etruscos, eles conseguiram aí promover uma significativa urbanização de Roma e definiram algumas instituições de assembleias políticas. Socialmente, Roma era organizada na divisão entre patrícios e plebeus. Os patrícios eram aristocratas, eram os ricos proprietários de terra, que além de possuir a terra e serem responsáveis pela organização da produção, também comandavam os exércitos de Roma. Já os plebeus, eles eram pequenos agricultores, podiam ser comerciantes, artesãos, mas o que é fundamental destacar, eles não tinham nenhuma participação política, não tinham direito à participação política no período da monarquia. Além desses dois grupos que vão marcar os embates aí de disputa por poder, que a gente já vai falar logo na sequência, existiam dois grupos que nesse momento eram menores numericamente e até em importância: os escravos e os clientes. Né? Os escravos eram normalmente presos de guerra ou por dívida, e os clientes eram a parte da população mais pobre, estrangeiros que buscavam proteção com os patrícios em troca de algum serviço. Então, em troca de ou trabalho no campo, ou uma obra que pudesse fazer, eles trocavam isso por proteção com os patrícios. Politicamente, Roma era dividida entre o rei, o senado, os magistrados e a assembleia. O rei concentrava atribuições administrativas, jurídicas, executivas, militares e religiosas. Mas ele era escolhido pelo Senado, que era composto por 300 patrícios, que além de escolher os reis, criavam as leis junto aí com os magistrados e com a Assembleia. Eles tinham esse poder de veto sobre as leis. Os magistrados também eram funcionários do Estado, esses eram escolhidos pelo rei, e as assembleias eram formadas pelos patrícios, que criavam e votavam as leis. Esse sistema, ao que a historiografia concorda, é que ele funcionou de forma relativamente tranquila entre os primeiros reis, com alguns atritos já com os reis etruscos, em especial com o último rei, Tarquino Soberbo. Tarquino Soberbo vai ser um tirano, tá? Se vocês lembrarem das nossas aulas sobre Grécia Antiga, a tirania é o termo que ficou conhecido aquele rei que tenta governar através de um despotismo, através de um governo
duro, autoritário, baseado num apoio popular. O que Tarquínio Soberbo vai fazer? Ele vai ganhar apoio entre a plebe, os mais pobres, e, e com base nesse apoio vai governar com a mão de ferro. Ele vai então tirar o rei anterior, que era o Túlio, do poder, vai assumir o poder à força e vai tentar governar à força. O que acontece é que, ao fazer isso, ele deixa muito descontente os patrícios e, em 509, por conta de uma revolta patrícia, Tarquínio Soberbo é derrubado, é deposto e é expulso de Roma. E aí a gente tem o começo da fase da República, que a gente vai falar nas nossas próximas aulas. Tá ok? Então, por esse vídeo é isso. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Anotem aí as dúvidas. Na nossa próxima aula síncrona, a gente faz a discussão sobre esse tema e já dá o começo da fase da República.